Em Números 13, o Senhor pede que Moisés envie alguns homens para reconhecimento da terra prometida, a terra de Canaã. E por que que Deus pede a Moisés que envie esses homens? E por que eram homens importantes, os líderes de cada tribo, príncipes daquelas tribos? Para que eles trouxessem informações que fossem validadas pelo povo de Israel. O povo que estava no deserto e que, diante da possibilidade da terra de Canaã, começou a achar que aquela não era a terra prometida, diante daquilo que eles estavam ali enfrentando ou que eles achavam que estavam enfrentando. Porque mesmo diante de todos os sinais e maravilhas que Deus estava fazendo, e Deus estava fazendo sinais e maravilhas incríveis, Deus tinha aberto o mar vermelho para que eles pudessem se libertar de Faraó, não faltava maná todos os dias eles tinham com o que se alimentar. Mas ainda assim o povo estava reclamando de Moisés. Muitos queriam voltar a ser escravos de Faraó. Diziam que era melhor estar lá com Faraó do que diante da possibilidade de entrar na terra prometida. Por isso o Senhor pede que Moisés envie aqueles homens para o reconhecimento da terra. E alguns deles, como Caleb, volta com a informação de que a terra era maravilhosa. A terra tinha tudo que era necessário para que eles pudessem estar nela. E, no entanto, vários outros líderes preferem olhar o quê? Preferem olhar os gigantes, o povo que estava lá, eles seriam dominados por aquele povo, eles teriam dificuldade, ou seja, porque eles estavam tornando aqueles desafios ou aqueles problemas maiores do que o Deus que eles acreditavam. E muitas vezes não é assim que a gente faz. Muitas vezes, de alguma forma, não é dessa maneira que a gente faz também. Ou seja, mesmo diante de tantos sinais e maravilhas que Deus tem feito por cada um de nós, a gente prefere olhar para quê? Para os problemas. A gente prefere olhar para os nossos desafios, a gente prefere olhar para as dificuldades que nós estamos enfrentando do que olhar verdadeiramente para tudo aquilo que Deus tem feito. Ao invés de olhar para o nosso problema e dizer, fica aí tranquilo, porque o nosso Deus é muito maior, nós dizemos para Deus o tamanho do nosso problema. Não é um pouco do que aconteceu lá com Lázaro e a família de Lázaro, quando Jesus não vai no primeiro dia, não vai no segundo dia, não vai no terceiro dia e só aparece lá no quarto dia, a família de Lázaro já estava completamente desgostosa. As irmãs de Lázaro já acreditavam que nada mais era possível de ser feito. Não era possível mais ressuscitar Lázaro, não era mais possível. Por quê? Porque ele já estava morto há 4 dias, mas não era possível para uma pessoa comum. Mas para Deus, para Jesus, tudo é possível. E quando nós acreditamos nesse Jesus vivo, nesse Jesus maravilhoso, nesse Deus de milagres e sinais e maravilhas, esse Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Mas para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos verdadeiramente acreditar. Mas acreditar em quê? No nosso coração, que é enganoso, na nossa mente, que constantemente nos engana, no mundo que diz que a gente não pode determinadas coisas. Não, nós precisamos acreditar verdadeiramente em Deus. Eu não vivo mais pelo meu coração, eu não vivo mais pela minha mente, eu não vivo mais pelo mundo. Nós não podemos viver pelo mundo, pelo engano do coração e da nossa mente. Nós precisamos viver verdadeiramente pela fé. E viver pela fé é fazer aquilo que precisa ser feito, como homens que nós somos. E por isso que Deus, por isso que Jesus, na verdade, pede que eles tirem a pedra do sepulcro de Lázaro. Lázaro é um dos poucos a quem Jesus chamou de amigo. Lázaro era amigo de Jesus. E muitas vezes essas coisas nos acontecem para que nós lembremos o tamanho do nosso Deus, para que a gente possa lembrar do que Deus é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer maravilhas, sinais, coisas incríveis, milagres, mas para isso nós precisamos acreditar, nós precisamos verdadeiramente acreditar nesse nosso Deus, que é capaz de tudo. Deus é maravilhoso, Deus tudo pode, mas nós precisamos viver pela fé. E aí eles tiveram fé, eles foram lá e retiraram a pedra diante do sepulcro. E aí o resultado todos sabem. Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro é ressuscitado no quarto dia, porque esse é o nosso Deus. É aquele Deus que tudo pode, é aquele Deus que conduziu o povo até a terra prometida. E é aquele Deus que vai te conduzir para aquilo que você tanto almeja e deseja. Mas você não pode mais viver pelo teu coração.
porque o teu coração é enganoso. Você não pode mais viver pela tua mente, por aquelas vozes que ficam dentro da nossa mente, às vezes nos perturbando, dizendo que nós não podemos. Nós não podemos mais viver pelo mundo, nós precisamos viver pela fé, nós precisamos viver por Deus. É para esse Deus que nós precisamos viver. É nesse Deus que nós confiamos e é Ele que tudo pode em nossa vida. Queria deixar só mais uma mensagem para a gente encerrar. Está lá em Josué 1,9. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem vos os assusteis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai com vós. Então esse Deus está conosco a todo momento, basta que nós acreditemos verdadeiramente nele e ele fará. Ele tudo fará porque ele é Deus. A nós só cabe uma única coisa: ter fé.